Olá, boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos à nossa terceira live do quarto encontro de gestão judiciária sustentável, organizado pela Comissão Socioambiental do Tribunal de Justiça do Paraná. Eu sou Ana Lúcia Lourenço, desembargadora e ouvidora do Tribunal de Justiça, e tenho a honra de abrir esse evento. O nosso tema de hoje vai debater as perspectivas do Pacto Global e a Agenda de 2030. Aproveito para cumprimentar o nosso presidente do Tribunal de Justiça, a desembargadora Adalberto Jorge Xisto Pereira, a doutora Fabiana Caran, que é a supervisora da já revida Comissão de Gestão Socioambiental do Tribunal de Justiça. Também cumprimento o desembargador José Laurindo de Souza Neto, que é o nosso segundo vice-presidente do Tribunal de Justiça, que já também está aqui conosco assistindo esta live. Cumprimento todos os senhores ouvintes, também registro aqui o organismo Sustenta Paraná, do governo do estado do Paraná, também que está nos ouvindo. E neste ano, devido às restrições impostas pelo isolamento social, em razão da pandemia da Covid-19, nós tivemos que reestruturar a forma de ter discussão desses importantes temas. E, por isso, utilizamos a versão online, para não deixarmos de enfatizar, nesse momento, a conscientização socioambiental nesse mês de junho, que se comemora o Dia Mundial do Meio Ambiente, que foi no dia 5 de junho. Assim, a Comissão de Gestão Socioambiental do nosso tribunal organizou uma série de eventos, uma série de lives, e todos com temas ligados à sustentabilidade, que estão se realizando nesse mês de junho. Essa é a nossa quarta, e na semana que vem teremos a quinta e a última live. Para aqueles que estão nos ouvindo, nós estamos online no Instagram e também no YouTube da ESEG. No momento, estamos com um pouco de dificuldade de ingresso no YouTube, então, se houver algum problema para migrar, os senhores podem migrar para qualquer uma das outras plataformas. Então, por hora, nós estamos no Instagram da ESEG, nos próximos minutos já vamos estar aí no YouTube da ESEG e também no YouTube do Tribunal de Justiça. Se houverem perguntas também, elas poderão ser enviadas no campo comentários, seja no YouTube ou no Instagram, tem um campo destinado para esses comentários, e nós estamos aqui com uma equipe que vai selecionar os questionamentos e repassar à nossa convidada. Vamos tentar responder todas as perguntas no final desse bate-papo. Este quarto encontro de gestão judiciária sustentável, ele conta com o apoio de diversas entidades. Eu posso aqui omitir algumas delas, já antecipadamente peço desculpas, mas nós contamos com o apoio da ESEG, que é a Escola de Servidores do Tribunal de Justiça, e das associações de classe do Tribunal, a ACEJUR, a ACEJUS, que é a Associação de Servidores de Nível Superior da Secretaria do Tribunal de Justiça, a ASEC, que é a Associação de Servidores da Secretaria do Tribunal também, e a TEJUT, que é a Associação de Técnicos do Poder Judiciário do Estado do Paraná. E também temos como apoiadores a segunda vice-presidência do Tribunal, a Ouvidoria, a Escola de Magistratura do Paraná, dentre outros órgãos também, que aqui eu não vou conseguir lembrar e nominar todos, mas que desde já transmito os nossos agradecimentos. E também quero registrar que hoje, se nós tivermos mais de 1.000 ouvintes nessa live, esses servidores que compõem essas associações que eu já mencionei, eles vão fazer uma doação de R$ 1.000 para a Catamari, que é a Cooperativa de Catadores e Catadoras de Materiais Recicláveis de Curitiba. Essa associação, ela atua na recuperação de materiais recicláveis, contribuindo com a cadeia de gestão de resíduos. E, atualmente, ela possui 30 associados.
Então, por favor, nós solicitamos que marquem a sua presença no link disponibilizado pela ICEG, no chat do Instagram ou do YouTube. Esse link também vai garantir aos senhores a emissão de um certificado da participação nesse evento. Então, aqueles que solicitarem no link a emissão do certificado, assim vai ser disponibilizado. Então, sobre o nosso tema de hoje, o Pacto Global, ele é uma iniciativa promovida pela ONU, pela Organização das Nações Unidas, para engajar a comunidade empresarial, universidades, órgãos públicos e diversas entidades, tanto da iniciativa pública como da iniciativa privada, a desenvolver ações em prol de um futuro mais sustentável. O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, ele é signatário do Pacto Global da ONU desde janeiro de 2019, quando assinou uma carta de compromisso que foi encaminhada à ONU. Essa iniciativa se deveu a uma provocação da OAB do Paraná, que tem a comissão do Pacto Global. Até a nossa convidada faz parte dessa comissão. Ela vai falar para vocês sobre esse trabalho que eles vêm desenvolvendo. E, atualmente, ela é presidida pela doutora Jaqueline Lobo da Rosa. E ela fez esse convite, através da Comissão Socioambiental, para que o Tribunal de Justiça aderisse ao pacto. E assim foi feito. A iniciativa foi pioneira. Foi o primeiro Tribunal de Justiça estadual, entre todos os tribunais, a aderir ao pacto e se tornar signatário. Ao final de 2 anos, que vão ser completados agora em dezembro, o Tribunal de Justiça deverá apresentar, junto à ONU, um relatório mencionando as principais iniciativas e ações promovidas dentro da organização que atenderam às ODS. Ressaltamos que isso somente foi possível tendo em vista a adesão de todas as unidades do tribunal, administrativas ou judiciárias, como eu disse, da segunda vice-presidência, da Corregedoria Geral, da Ouvidoria, dos departamentos e demais secretarias. Inclusive, a segunda vice-presidência vem promovendo uma série de projetos, uma série de ações que, em grande parte, atendem aos objetivos de sustentabilidade exigidos nesse Pacto Global. Nós vamos disponibilizar esse material, todo um relatório circunstanciado das ações da segunda vice, também durante essa apresentação. Mas, para dar início ao diálogo, perspectivas do Pacto Global e da Agenda 2030, está aqui conosco a doutora Luísa de Araújo Furiati. Ela é nossa convidada, é advogada, mestre em Direito Socioambiental e Sustentabilidade pela Universidade Católica do Paraná, PUC Paraná, é especialista em Direito Ambiental e Direito Administrativo, membro da Comissão do Pacto Global da OAB, como eu já havia mencionado, e autora do livro Sustentabilidade Urbana, Estudo do Impacto de Vizinhança. Até hoje eu fui presenteada, a doutora Fabiana Caram, presenteadas por essa obra da doutora Luísa. Doutora Luísa, a senhora seja muito bem-vinda a esse nosso encontro e eu te transmito a palavra nesse momento. Muito obrigada. Agradeço, desembargadora Ana Lúcia. É um prazer estar aqui no Tribunal de Justiça do Paraná. Agradeço as portas sempre abertas para a OAB, essa grande parceria que o Tribunal de Justiça e a OAB tem realizado não só eventos, mas ações concretas que, efetivamente, o Pacto Global é uma delas. Também agradeço à presidente da comissão, desembargadora Fabiana Caram, pelo grande acolhimento, por toda a estrutura disponibilizada e pelo apoio às ações relacionadas à sustentabilidade. Agradeço também à presidente da Comissão do Pacto Global, doutora Jaqueline, pela indicação e pela confiança no meu trabalho e por estar aqui com vocês, né? Eu acho que
Esse momento que a gente está vivendo hoje inspira cooperação, inspira solidariedade, inspira mudanças de paradigma. E esse evento sendo realizado nesse momento mostra que a gente precisa se reinventar e precisa continuar de uma forma ou de outra se adaptando, mas a gente precisa seguir em frente. Eu acho que a gente já pode, agora já está tudo certo com a transmissão no YouTube, né? Eu acho que eu já vou começar, então, a fazer aqui o compartilhamento de tela e apresentar para vocês esses temas que são tão interessantes e são tão instigantes. Eu acho que a partir de agora, quem não ouviu falar em ODS, Agenda 2030, Pacto Global, vai ouvir falar em mais de uma vez, porque no momento que a gente está vivendo hoje, o Brasil, infelizmente, né, a gente ultrapassou ontem um triste número de 50 mil mortes. A gente está num momento muito, muito delicado, estamos enfrentando várias crises. Então, no meio de tudo isso, a gente precisa ter novas perspectivas, acreditar no ser humano e inspirar mudanças. Então, eu acho que é com essa mensagem que eu começo a apresentação aqui, tratando principalmente, inicialmente, sobre o Pacto Global. Eu vou compartilhar aqui, então, com vocês. A apresentação. Já está tudo certo? Tá conseguindo visualizar? Deu certo a compartilhamento? Então, aqui eu já deixo os meus contatos, né? Inicialmente, quem quiser, eu tenho uma política de abertura de informações. Não está compartilhando? Deixa eu ver. Não está compartilhando, doutora Luísa, por enquanto. Deixa eu ver. Nós já estamos no YouTube, mas não aparece o compartilhamento desse material. Tá. Deixa eu... Deu certo agora? Agora deu, né? Acho que agora está sendo possível. Então, eu deixo aqui... Deixa eu botar no modo apresentação. Agora tá... Agora deu, né? Agora sim. Deixa eu só mexer aqui na apresentação. Deixa eu ver. Aqui. Agora tá vendo, né? Então, eu deixo sempre os meus contatos aqui no início das apresentações, porque eu acho que é importante deixar um canal aberto. A gente está aqui para conversar. Quem tiver dúvidas, eu deixo ali o meu Instagram e o meu e-mail para quem quiser conversar, tirar alguma dúvida a respeito do tema, porque é um tema que, para muitas pessoas, ainda é um tema novo, né? Então, vamos começar falando com o que é o Pacto Global. O Pacto Global, ele é a maior rede de sustentabilidade corporativa do mundo. Em 2000, o então secretário-geral da ONU, Kofi Annan, verificou que todas as iniciativas da ONU estavam muito voltadas aos estados. Aquele conceito de que os estados necessitariam e precisariam aderir às ações para que houvesse uma certa efetividade. E faltava um grande elemento dentro dessa estrutura, que era o setor privado. O setor privado ele estava muito distante das discussões da ONU, das metas estabelecidas pelos países, e a política... Está com problema com a tela, né? Pensando que não está compartilhando. Deixa eu ver aqui. Deu certo agora? Sim. Pode mexer. Sim. Eu acho que eu vou passando aqui enquanto a equipe técnica me auxilia para a gente conseguir passar, né? Então, o Pacto Global ele vem com essa iniciativa do Kofi Annan no ano de 2000. Ele busca trazer a iniciativa privada para as discussões relacionadas às questões ambientais. E o interessante dessa iniciativa, que o grande forte é que ela é voluntária. Então, a partir do momento quando
a empresa, ela se preocupa com as questões ambientais, ela se preocupa com as questões relacionadas aos direitos do trabalho, ela se preocupa com as questões anticorrupção e direitos humanos, ela já está alinhada com o que o Pacto Global determina e ela faz a sua adesão, se tornando um signatário. A partir desse momento, todas as iniciativas devem estar relacionadas a esses 10 princípios. Então, o Pacto Global, ele transforma as estruturas que estavam alheias a essa questão de só discussões da ONU relacionadas a estados, insere os particulares dentro dessa problemática. Então, a partir disso, o Brasil tem um grande protagonismo, nós somos a terceira maior rede de empresas que se comprometeram com as questões do Pacto Global. Atualmente, nós temos mais de 800 signatários, e um dado muito interessante que, mesmo nessa pandemia, mesmo com as questões paradas, né, em tese, assim, o grande número de adesão nos meses de maio e abril. Então, a pandemia, ela veio como um acelerador das questões relacionadas ao Pacto Global. Então, nós temos, então, mais de 13 mil membros no mundo, quase 880 redes locais que abrangem 160 países. Então, essa iniciativa, ela é única no mundo e quando você é signatário do Pacto Global, você deve respeitar ou deve, pelo menos, prezar por esses 10 princípios, tá? Então, são ações relacionadas a respeitar os direitos humanos, que a questão humana ela é muito prioritária dentro da lógica do Pacto Global. A gente vai ver que todos esses 10 princípios, eles têm uma certa correlação. Não são princípios isolados. Não tem como você assumir um compromisso de erradicação do trabalho infantil, por exemplo, e não está estimulando e não está assegurando os direitos humanos. Então, um grande diferencial do Pacto Global é que é uma questão muito sistêmica. Então, é realmente uma mudança de valores. A partir do momento que as empresas começam a se interessar pelo tema, um tema puxa o outro, né? Então, a gente tem aqui o respeito aos direitos humanos, assegurar os direitos humanos, apoiar a liberdade, eliminar o trabalho forçado, erradicar o trabalho infantil, estimular a igualdade, assumir a responsabilidade ambiental, desenvolver práticas socioambientais, incentivar novas tecnologias e combater a corrupção. Esses são os 10 pilares que as empresas se comprometem ao serem signatárias do Pacto Global. E como que funciona a adesão ao pacto, né? A desembargadora Ana Lúcia já comentou como aconteceu no Tribunal de Justiça. Então, a entidade, ela elabora uma carta se comprometendo voluntariamente a seguir esses 10 princípios dentro da sua estrutura empresarial. Nós temos empresas, ONGs, instituições. Então, é uma rede muito interligada de ações. E a partir desse momento que você estimulou todos esses elementos dentro da sua empresa, você não precisa ter ações para cada um deles. Você pode estimulá-los de forma complementar, porque eles são sistêmicos e integrados. Não existe um critério mínimo para adesão ao Pacto Global. Pequenas empresas podem aderir, médias empresas podem aderir, grandes empresas já aderiram. As maiores grandes empresas do Brasil já estão inseridas no Pacto Global e elas têm um protagonismo dentro do pacto. Na semana passada, houve uma comemoração, né, dos 20 anos do Pacto Global e grandes empresas brasileiras foram lá representadas e apresentaram seus trabalhos dentro do Pacto Global e mostraram a força do nosso país dentro dessa rede. Isso é um ponto bastante importante, porque embora o Brasil tenha alguns deméritos nas situações políticas, quando você se trata da iniciativa privada dentro do Pacto Global, nós temos sido muito elogiados, principalmente pelo engajamento das pessoas e pelas redes de solidariedade que estão sendo construídas, principalmente nesse momento da pandemia. O Pacto Global, ele é representado no Brasil pela Rede Brasil. Quem tiver interesse de acessar o site da Rede Brasil, é um site muito interessante, tem muito conteúdo gratuito, tem uma fonte de estudos ampla, as empresas disponibilizam seus relatórios, né? Então, isso é uma forma muito transparente de agir. Quem é signatário e tem fins comerciais tem que apresentar o relatório anual. Empresas ou instituições que são signatárias sem fins lucrativos, elas têm que apresentar o relatório a cada 2 anos, né? Então,
Todas essas informações estão reunidas no site. Isso é uma fonte de consulta, de inspiração. Algumas empresas aderem ao pacto e às vezes ficam, como que eu vou seguir em frente? Você pode olhar os relatórios, você pode ver as empresas do seu ramo, o que elas estão fazendo e se inspirar para adotar essas ações. Então, o modo de atuação é muito transparente e com um princípio cooperativo. As empresas, elas estão lá para cooperar, para se ajudar. E nesse momento de crise, o Pacto Global gerou um conteúdo bem específico. Foi criada uma plataforma chamada Covid Radar. Lá, essa plataforma tem todas as informações confiáveis a respeito da pandemia. Então, as empresas, elas têm o compromisso de alimentar informações. A questão da democratização da informação é muito presente na gestão do Pacto Global. Tudo que é feito, tudo que é relacionado é apresentado para a comunidade via site, via relatórios. Então, isso é um ponto bastante importante dentro dessa lógica do Pacto Global. Então, aqui a gente vai apresentar um resumo, né? Quem integra essa iniciativa também, consequentemente, se compromete a contribuir para a Agenda 2030 e aos famosos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Então, o Pacto Global é o principal canal da ONU em relação ao setor privado e ele tem a missão de engajar as empresas nessa nova forma de desenvolvimento. Então, quando a gente fala de Pacto Global, a gente tem que pensar no setor privado se engajando e atuando em prol da Agenda 2030 e dos ODS, que são os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Então, passada essa primeira introdução acerca do Pacto Global, eu vou falar para vocês um pouquinho sobre a Agenda 2030. São dois conceitos que eles, em alguns momentos, em alguns discursos, eles até podem se confundir. Então, a minha intenção aqui é deixar bem claro as diferenças entre eles e as suas relações de completude. Então, o Pacto Global é uma ação e a Agenda 2030 é outra ação, mas elas têm uma grande relação de completude e englobam um sistema de atuação para a gente conseguir viver um mundo melhor em 2030. Eu ressalto que faltam apenas 10 anos. Então, como nós vamos lidar com o nosso desenvolvimento econômico nesses próximos 10 anos é a grande chave, né? Então, aqui eu vou mostrar para vocês o que é a Agenda 2030. A Agenda 2030 é um plano de ação que ela é baseado nesses 5 P's do desenvolvimento sustentável. Pessoas, então, um dos principais focos da agenda é a erradicação da fome e da pobreza, e todas as maneiras de você adquirir a dignidade e a igualdade entre as pessoas. Ele está relacionado com o P da prosperidade, que vem garantir vidas próprias, plenas, em harmonia com a natureza. Então, aqui a gente tem muito forte aliado o econômico, o ambiental e o social. O planeta, de que forma que a gente vai proteger os recursos naturais e principalmente cuidar das questões das mudanças climáticas. E nos últimos 2 P's, o das parcerias e da cooperação e o P da paz. A paz, ela vai merecer um capítulo à parte na minha explanação, mais para frente a gente vai conversar sobre isso, porque a paz, ela tem inúmeras vertentes e a importância dela tem que ser cada vez mais exaltada, principalmente no momento tão conflituoso da sociedade que nós estamos vivendo hoje. Nós temos conflitos por todos os lados. A gente tem desde uma briga de trânsito, que às vezes acaba num homicídio, com brigas dentro de casa. Então, esse conceito de paz, ele está relacionado à nossa vida privada, mas também está relacionado à relação entre as instituições e entre os estados. Então, a Agenda 2030 é um plano de ação para pessoas, planetas, prosperidade, que busca fortalecer a paz universal. Dentro da Agenda 2030, tem os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, os ODS, e 169 metas que devem ser alcançadas num plano de ação global até 2030. É uma agenda bastante arrojada, tem inúmeras metas. Então, de que forma nós, eu queria deixar uma reflexão para todo mundo que está assistindo aqui agora, de que forma nós, como seres humanos, indivíduos dentro da sociedade, estamos contribuindo para a Agenda 2030. Nós temos o papel institucional, mas também temos o nosso papel como pessoas que podem ser agentes de transformação. Nós temos nosso papel e nós temos nosso dever de contribuir para a Agenda 2030, que ela é um estudo, né? Cientistas, sociólogos, todos, grande parte de inúmeras entidades do mundo trabalharam para a construção desse objetivo, desse documento. Então, cabe a nós
refletir sobre a nossa parte e de que forma que a gente vai efetivamente fazer com que essa agenda saia do papel. Então, aqui, ó, eu vou mostrar para vocês, todo mundo já deve conhecer essa imagem dos ODS, né? Erradicação da pobreza, fome zero, saúde e bem-estar, educação de qualidade, igualdade de gênero, água potável e saneamento, energia limpa e acessível, trabalho decente, crescimento econômico, indústria, inovação, infraestrutura, redução das desigualdades, cidades e comunidades sustentáveis, consumo e produção responsáveis, ação contra a mudança global do clima, vida na água, vida terrestre, paz, justiça, instituições eficazes, parcerias e meios de implementação. Olha quanta coisa que precisa ser feita. Olha quanta coisa que a gente precisa melhorar. O interessante aqui é que quando, por exemplo, uma empresa, ela adere ao Pacto Global, uma pergunta muito recorrente que várias pessoas já me fizeram. Eu tenho uma microempresa, eu vou precisar, para fazer parte do Pacto Global, trabalhar todos esses ODS, todos esses objetivos? A resposta é não. Você vai trabalhar dentro daquilo que está relacionado com a sua atividade econômica e, se for possível, você atingir outros objetivos, é um bônus. Mas não tem como pequenas empresas, elas não têm grandes públicos, grandes stakeholders, vamos dizer assim. Então, o que você fizer dentro da tua cadeia, dentro da tua produção, já vai estar contribuindo para a Agenda 2030 e para os objetivos do desenvolvimento sustentável. É muito difícil a gente ver uma ação que atinja somente um dos ODS, porque a intenção dessa formatação dos objetivos é que eles sejam sistêmicos interligados. Então, eu vou falar agora para vocês um pouquinho como que a gente chegou nessa Agenda 2030, como que a gente chegou nesse momento. A ONU vem trabalhando as questões ambientais desde 1972, com a Conferência de Estocolmo. Naquele momento, foi verificada a primeira reflexão acerca do modo de produção industrial do mundo. O que aconteceu naquele momento? A ONU, as entidades relacionadas, começaram a perceber que o modo de produção exploratório, sem qualquer relação, tanto com o capital humano quanto com o capital natural, ele não se sustentaria ao longo do tempo. Essa foi a primeira reflexão. Isso aconteceu em 1972. E as discussões foram crescendo, né? Várias questões econômicas fortes estavam naquele contexto econômico, a Europa vivendo um pós-guerra, a necessidade de uma reestruturação, tanto social quanto cultural, da forma de produção. E chegamos em 1989 com o documento Nosso Futuro Comum, que é o relatório de Brundtland, que veio trazer a primeira versão, digamos assim, do conceito do desenvolvimento sustentável. Então, em 1989, a comunidade internacional verificou assim, ó, não podemos mais agir dessa forma, nós temos que mudar. E como que a gente vai fazer? A gente precisa fazer uma balança. Essa balança vai colocar critérios sociais, critérios ambientais e critérios econômicos de forma igualitária, com o mesmo peso para a tomada de decisões. Isso gerou, naquele momento, bastante insegurança, bastante incertezas, porque como assim a gente vai começar a mudar e o econômico não vai ser o principal? Peraí, como assim? Então, é uma coisa muito interessante a gente pensar por essa perspectiva de mudança de paradigma. E tudo isso é uma construção. O fortalecimento desse conceito de 1989, ele vem com a Rio 92. Nesse momento, lá com a conferência no Rio, o meio ambiente ele vem com uma carga muito maior no cunho decisório, as discussões foram muito mais fortalecidas e o conceito de desenvolvimento sustentável passa a ser uma realidade. As discussões vão avançando, nós tivemos o Rio +20, e lá, em 2002, a gente começou a sentir a necessidade de revisar algumas coisas, né? Em 1992 foi criada a Agenda 21, que é uma agenda relacionada principalmente às questões ambientais,
E no Rio+20 foi criado os Objetivos do Milênio, que eram 10 objetivos relacionados à pobreza, tá? Então, a primeira agenda, essa agenda do milênio, era para a erradicação da pobreza. O Brasil participou dessa agenda, a gente conseguiu, dos 10 objetivos daquele momento, um deles só que não foi atingido, que foi a relação da igualdade de gênero, né? Nós temos um grave problema no Brasil relacionado à questão da mulher. Então, esse foi o único objetivo do milênio que o Brasil não atingiu, mas foi uma agenda muito comemorada pelas metas, mas naquele momento viu-se que ainda teria muito que a ser feito. Então, cumpriu-se uma etapa, mas o cenário não era favorável. A pobreza não tinha sido erradicada da forma como nós desejamos. E daí foi-se a construção da Agenda 2030. Nós temos 15 anos, né, ali foi lançado em 2015, né, mas o documento, o termo, a declaração, ela foi ratificada em 2018, né, então tem um delay nessas questões internacionais, da retificação. Então, o mundo tem 15 anos para não só erradicar a pobreza, mas melhorar todos os seus índices. Por isso que nós temos os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Então, a gente vem numa crescente, cada vez melhor, mas ainda não é o suficiente. Então, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, eles devem sair do âmbito da ONU, sair do âmbito das discussões políticas e, efetivamente, impactar na vida das pessoas. Então, diante de todo esse cenário, qual que é o papel do Poder Judiciário dentro desse cenário de necessidade de ações, de mudanças, de comportamentos, de valores? O Poder Judiciário ele tem um papel muito importante. Cada nós, como operador do direito, a gente tem que ser um pacificador social, né? O direito ele só existe para regulamentar as condutas, para possibilitar que nós consigamos viver em sociedade, que a gente respeite o direito do próximo, que a gente consiga exercer as nossas ações de forma sem violar direitos. Então, olha como nós somos determinantes, né? Quem escolhe a carreira do direito, ela não vai trabalhar só com leis, não vai trabalhar só como advogado, não vai trabalhar só como magistrado, não vai trabalhar só como servidor. A gente tem um papel muito importante na sociedade, tanto na nossa vida privada como na nossa vida pública. E o Poder Judiciário ele vem para guiar, ele vem para nortear essas ações, ele vem para dizer para a gente qual é o caminho correto, com exemplos, com ações concretas. E aqui, novamente, eu queria parabenizar o Tribunal de Justiça do Paraná pela realização desse evento e por cumprir tão bem esse papel. E o ODS, se a gente fosse falar de cada um dos ODS relacionados ao judiciário, a gente teria que ter uma live de 24 horas. Então, eu resolvi escolher o principal, que é o ODS 16, que ele fala da paz, da justiça nas instituições eficazes, para nortear essa nossa discussão aqui e para fortalecer essa entidade que é tão importante e que merece ser exaltada no Brasil. Nós estamos num momento muito triste de questionamentos de que forma o judiciário vem atuando, mas muito pelo contrário, a gente tem que fortalecer porque é efetivamente esse poder que garante as nossas liberdades individuais, é esse poder que garante a nossa questão social, é esse poder que garante que a gente tenha dignidade. Eu acho que a relação do poder judiciário está muito relacionada à dignidade humana. Então, a gente precisa mudar um pouco o senso comum e apresentar o judiciário da forma como ele realmente é, como um garantidor das liberdades individuais. E uma dessas estruturas que vai fazer com que isso aconteça é a cultura da paz. O que é essa cultura da paz, né? Eu vou tentar falar para vocês brevemente. Cultura da paz é um assunto muito interessante que merece muita pesquisa, porque não só na parte judicial, mas na parte acadêmica, a gente precisa de produção de conteúdo, precisa de artigos, precisa discutir isso, porque não existe outro caminho a não ser o da cultura da paz. Gente, se eu estiver falando muito rápido, vocês, por favor, me interrompam, porque o assunto é tão interessante, é tão empolgante que a gente vai falando. Doutora Ana Lúcia, se quiser fazer alguma consideração, fique à vontade.
mas é porque o tema realmente me emociona, me apaixona, e Não, a gente vai tá indo muito super bem. Pode ficar tranquila, empolgada. doutora Luzia. Só quero registrar aqui a presença de vários colegas que estão nos assistindo, a doutora Eunice Bodstein, doutora Paula Cristina Candeu, vários outros magistrados e servidores. Nós já superamos a nossa meta aqui de mais de 100 ouvintes. Que legal, né? Isso vai permitir a doação lá, como eu disse, de R$1.000 para a Catamari. Mas pode ficar tranquila que nós estamos acompanhando muito bem a sua fala, é tranquilo, pode continuar. Ai, que excelente, gente, muito obrigada. Nossa, essa meta me faz muito feliz, porque a gente precisa contribuir, e muito legal. Eu pessoalmente engajei bastante pessoas, espero que a gente tenha muito sucesso nessas nossas ações aqui, tratando desse tema tão interessante. Então, vou falar um pouquinho da cultura da paz. Então, o que ela é? É um conjunto de valores, atitudes, tradições, comportamento, estilo de vida baseados no respeito à vida, no fim da violência, na promoção e prática da não violência por meio da educação, do diálogo, da cooperação, no compromisso, com a solução pacífica dos conflitos, no respeito e a promoção de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais. Então, olha que coisa incrível. A partir dessa mudança de valores, da gente entender o outro como ser humano e se colocar no lugar do próximo, principalmente no momento do conflito, e principalmente no momento quando nós temos razão, vai fazer com que as nossas relações sociais sejam alteradas. Então, a gente precisa ter a paz como primeira opção e tentar incentivar as questões da conciliação, da autocomposição, da mudança de paradigma, de entender, de ver por que as pessoas estão litigando. E dentro da nossa vida, ontem eu vi uma notícia muito triste, né? Essa questão do Covid-19, uma pessoa se recusou a usar máscara e houve um tiroteio por causa disso. A que ponto nós chegamos e a que ponto a sociedade está vivendo, onde você se nega a fazer alguma coisa e a resposta é através de um armamento, né? Então, nós temos que alinhar nosso discurso para que isso não seja mais tolerado, e que a questão da paz ela efetivamente prevaleça nas nossas relações individuais. E o Tribunal de Justiça do Paraná tem feito um trabalho muito consistente, muito interessante. Novamente, meu parabéns, principalmente ao desembargador da segunda vice, que tem um trabalho exemplar. Eu já tinha conhecimento de algumas ações, mas recebi o relatório, né, que também vai ser disponibilizado para todo mundo que está ouvindo, e esse relatório realmente mostra como o Tribunal de Justiça do Paraná está fazendo a diferença. E eu vou tratar um pouquinho. Aqui eu fiz um resumo de todas as ações que o Tribunal de Justiça do Paraná faz para promover os objetivos do desenvolvimento sustentável, para promover a paz e para promover um mundo melhor para as pessoas. Assim, eu falei, não, eu vou falar um pouquinho de cada uma, né, para a gente tratar, mas assim, se eu fosse falar, eu acho que ia ficar aqui mais umas 4, 5 horas só para tratar das minúcias e do cuidado que o Poder Judiciário aqui está tendo, não só com os servidores, da porta para dentro de casa, mas efetivamente para a comunidade do Paraná em geral. Então, aqui a gente tem ações educativas, né? Eu participei dentro de um desses programas, né? Que é o programa relacionado à justiça dentro das escolas, né? Eu fui ano passado, a OAB e o Tribunal de Justiça do Paraná tem uma parceria, a gente vai até as escolas, o Ministério Público também participa, né? Então vai um representante do judiciário, um magistrado, um promotor e um advogado, falar sobre justiça e cidadania dentro das escolas. É um projeto que ele é ao longo do ano, então a gente vai num primeiro momento, explica o que é o Poder Judiciário, o que é a Constituição, quais são os direitos. Eles trabalham isso dentro da sala de aula, as professoras fazem atividades e no final do ano é feita uma atividade final. E no último que eu participei, eu conversei com as professoras de que forma que elas estavam vendo o projeto, e era de se emocionar, porque brilhou o olho das professoras falando como isso melhorou a comunidade, como isso impactou na vida das crianças. Uma delas veio
conversar com um magistrado no final e falou assim, ela elogiou com uma palavra que agora não me foge a cabeça, mas uma palavra tão forte, e falou assim: eu quero ser juíza porque o teu trabalho me inspirou. Claro que na linguagem de criança, né? Porque a linguagem é um pouquinho diferente. Mas assim, uma criança de 12 anos ter esse contato, isso muda a vida das pessoas. Então, houveram denúncias de abuso sexual decorrentes desse processo, porque as crianças elas tiveram a consciência de que elas são sujeitos de direito e que elas podem denunciar e que elas têm o amparo e que a escola daria aquele amparo. Então, houveram denúncias. O tema dessa escola que eu fui no final do ano era a Lei Maria da Penha, então eles fizeram um julgamento, um ensaio de julgamento, né? Então, um júri simulado, como se fosse assim, relacionado à Lei Maria da Penha. Então, as crianças estavam agindo de uma forma e empolgados e tratando do tema e conhecendo seus direitos. Então, assim, isso reflete não só dentro daquela comunidade, mas reflete na casa das crianças, reflete na casa das professoras. É um projeto efetivamente multiplicador. Então, temos ações também relacionadas a núcleo de inteligência, à arte, à cultura, à doação de sangue, a combate a maus tratos de animais, ao acesso à cultura, principalmente para as populações mais carentes. Tem projetos relacionados à profissionalização. Então, assim, eu não vou conseguir abranger todos, me perdoem pela falta de detalhes, mas eu convido a todos a ler o material que vai ser disponibilizado nessa live e ver como esse trabalho está sendo executado com grande, grande maestria. Novamente, eu agradeço e dou um parabéns a respeito disso. E não é só o Tribunal de Justiça do Paraná que está engajado com o Pacto Global, com a Agenda 2030 e com os ODS. O CNJ, no ano passado, né, o Conselho Nacional de Justiça, quando foi discutir as metas, ele colocou a meta 9, que ela é para integrar a Agenda 2030 ao Poder Judiciário. A aprovada foi pelo STJ, pela Justiça Estadual, Justiça Federal, Justiça do Trabalho e Justiça Militar. Então, todo o Poder Judiciário brasileiro tem que integrar a Agenda 2030 às suas ações. Em 2018, já houve no Supremo Tribunal Federal iniciativas, foi criada uma comissão para trabalhar da Agenda 2030. Então, assim, as coisas estão acontecendo de uma forma muito satisfatória dentro do Poder Judiciário, tá? Então, esse comitê institucional, ele vem fazendo, no site do CNJ, vocês podem ter acesso ao comitê, o que eles estão trabalhando, de que forma que está acontecendo. Então, mais uma meta concreta para a Agenda 2030 se tornar realidade dentro do Brasil. Então, eu vou conversar com vocês agora um pouquinho sobre as perspectivas, né? Nós estamos num momento bastante delicado, fomos pegos de surpresa, do dia para a noite tivemos que levar todos os nossos computadores para casa, a maioria de nós está vivendo em home office, temos que enfrentar os desafios da nossa vida particular, os desafios do trabalho, o medo que muitas vezes está instaurando na nossa sociedade. Então, a gente está numa nova configuração, está num momento de redescoberta, num momento de, efetivamente, muitas pessoas, né, na primeira semana da pandemia, estavam, eu queria tanto ficar em casa, né, porque a gente tem uma vida tão acelerada, e agora o que eu faço, né? Então, a gente tá num momento de ruptura. O que a gente tinha antes dessa pandemia já não era o ideal. O mundo que nós estávamos vivendo não era o ideal. A gente tinha inúmeros problemas, as questões ambientais estavam gritantes, a questão da poluição, das mudanças climáticas, do desmatamento, da falta de saneamento básico. Ela já existia na nossa vida e essa pandemia, essa paralisação, digamos, esse freio econômico que a gente foi obrigado a enfrentar, vai deixar consequências. Então, antes que não era bom, mas a gente estava acostumado. Muita gente, meu Deus, quando que a gente vai voltar como era antes? Lamento informar que a gente não vai mais voltar como era antes.
Não existe, não é possível, não tem como. A gente precisa mudar. Muitas pessoas foram mudadas à força, né? E não vai voltar. A gente vivia antes numa sociedade que ela era denominada pelo cientista Uri Speck como sociedade de riscos ambientais. Tudo que a gente está vivendo, todo o nosso desenvolvimento econômico desenfreado, todo o consumismo, toda a exploração dos recursos naturais, gerava um risco que não era possível da gente mensurar. Doutora Luísa, desculpe rapidinho interrompê-la, que daqui 2 minutinhos vai cair o nosso sinal no Instagram, mas logo em seguida ele vai retomar, só para avisar a doutora e os nossos ouvintes. Desculpe. Imagina, não. Então, vamos seguindo aqui. Alguns segundos já retornamos. Qual que caiu o sinal? Isso. Então, a gente estava num momento que não estava legal, né? Vamos pensar grandes desastres econômicos, grandes desastres ambientais. A gente já estava numa situação que precisava de mudanças, né? Todo esse discurso de mudar as agendas, da questão da sustentabilidade. Então, não estava bom. Daí veio uma pandemia, veio um coronavírus, veio uma necessidade de isolamento social, uma situação que mexe com o nosso financeiro, com o nosso emocional, com o nosso lado humano, de que forma a gente está contribuindo para isso passar de uma forma mais rápida. Então, a gente sai, eu digo, de uma sociedade que era a sociedade de riscos para uma sociedade de incertezas. A gente não consegue planejar o que vai fazer em dezembro. Como que a gente vai estar no Natal? Onde a gente vai fazer? Vai ter férias? Não vai ter férias? Vamos voltar a trabalhar? E acho que o Natal ainda é muito longe. As escolas vão voltar, os nossos filhos vão para as aulas em agosto. Eu sempre sou muito otimista, né? Eu estava pensando que em junho as coisas já iam ter sido retomadas, né? Que meu filho ia ter retomado a escola. E agora eu tô achando que talvez esse ano não aconteça mais. Então, como que a gente vai encarar isso, né? Então, a gente está numa sociedade de incertezas. E como fica a Agenda 2030 nesse contexto? Como que a gente vai lidar com esses problemas globais, quando a gente agora vem com um problema maior para achatar toda a situação, né? Então, como fica a Agenda 2030 nesse contexto? Dados iniciais nos informam que nós vamos ter mais de 50 milhões de pessoas incluídas na zona de pobreza e 14 ou 15 milhões na pobreza extrema vão ingressar na pobreza. Isso quer dizer que vai aumentar o número de pessoas passando fome no mundo. Então, a gente tem mais um desafio. E como que a Agenda 2030 vai ficar nesse contexto, né, de grandes incertezas, né? A gente precisa mudar e a nossa ruptura veio gritante. Talvez, se a pandemia não tivesse atingido hoje, tudo que a gente está vivendo nesses meses, essa consciência, essa necessidade de mudança, essa relação de verificação do que está acontecendo no mundo, acontecesse em 5 anos, mas ela aconteceu em 3 meses. Então, tudo está muito mais acelerado. Então, agora eu vou apresentar para vocês algumas perspectivas. Vamos falar de coisas boas. Vamos falar o que está acontecendo no mundo a respeito disso, como que a Agenda 2030 vai ter que se readequar. As empresas signatárias do Pacto Global se reuniram para ter iniciativas de combate ao coronavírus. Então, é a sociedade civil, os empresários assumindo esse papel, não deixando só para o governo, só para as entidades públicas, o enfrentamento do coronavírus. Então, assim, a iniciativa do Pacto Global já fez com que as pessoas se reúnam, que as empresas juntem fundos, criem fundos para barrar a questão do vírus, e a retomada econômica vai acontecer. Então, eu trouxe para vocês aqui 4 notícias, tá? Elas são bastante recentes, são da semana passada, tá? Do dia 20, do dia 15, do dia 18. Como que vai acontecer essa retomada sustentável? A sustentabilidade agora,
ela vai ter um novo conceito que eu estudei, que eu apresentei na minha dissertação do mestrado, que é o conceito que eu chamo informalmente de sustentabilidade alargada, do professor Juarez de Freitas, que ele trata a sustentabilidade sobre 5 perspectivas. Não trabalhamos mais a perspectiva apenas do social, do ambiental e do econômico. Ela tem uma perspectiva jurídico-política, a sustentabilidade ela tem essa vertente, e ela também tem uma sustentabilidade ética. Não podemos esquecer a ética dentro desse novo contexto da sustentabilidade. Então, a sustentabilidade vai deixar de ser um discurso para se tornar uma realidade. A notícia que mais me impactou, que quando eu li, eu juro para vocês que eu fiquei arrepiada e emocionada, quando eu li essa notícia da Natura, ela é uma notícia veiculada na revista Exame. A Natura separa 800 milhões de dólares para sustentabilidade até 2030. Nós estamos falando de uma das maiores empresas de cosméticos do mundo, assumindo um compromisso público de mudanças de realidade. O CEO da Natura, ele tem uma postura muito interessante. Se quem gosta do tema da sustentabilidade empresarial é pesquisar sobre as ações da Natura. Ele encaminhou, na semana passada, um bloqueio de agenda para os colaboradores no horário do almoço. E todo mundo ficou, meu Deus, né? Uma reunião na hora do almoço, né? E tal. E daí veio um e-mail assim: olá, não se preocupe, eu fiz esse bloqueio na hora do almoço, mas é para vocês descansarem, pararem um pouco, usarem esse momento para vocês, para descansar, para aproveitar com quem está com vocês na quarentena. E se algum líder marcar uma reunião num horário que não for horário de trabalho, por favor, peça para remarcar. Nós precisamos cuidar de nós mesmos. Então, assim, a nossa saúde emocional vai ser muito afetada, já foi muito afetada, né? Alguns estudos da OMS tratam a questão da nossa saúde mental da mesma forma como acontece em grandes guerras. Então, os estudos relacionados à pandemia, os reflexos são muito incertos, né? Normalmente retomando aquela ideia da sociedade de incertezas. Então, empresas estão cuidando não só da parte econômica, mas estão cuidando da natureza e estão cuidando da saúde das pessoas, dos seus colaboradores. Falar um pouquinho também da OMC, né? A Organização Mundial do Comércio realiza o webinar sobre maneiras de garantir um comércio sustentável após Covid-19. Então, o comércio está olhando para a sustentabilidade. Olha que coisa incrível, a Organização Mundial do Comércio está olhando para a sustentabilidade. No último Fórum Mundial Econômico em Davos, a sustentabilidade foi o tema. Claro que nós tivemos algumas críticas a respeito da forma como a sustentabilidade foi apresentada, mas ela foi discutida. Os grandes líderes apresentaram a sustentabilidade como pauta, como discussão, como negociação. Isso, para mim, é um grande avanço. Outro ponto que eu queria comentar com vocês é a Europa criou um selo verde para priorizar investimentos e atividades sustentáveis. O Parlamento Europeu ele é muito engajado nas questões sustentáveis, né? A primeira-ministra da Alemanha, Angela Merkel, ela tem um posicionamento muito interessante, muito positivo relacionado às questões ambientais, e ela, né, liderou esse movimento que é para afastar, até o professor Efin, no evento da semana passada, falou um pouco do greenwashing, né? Quando as empresas elas se revestem de verde para tentar vender uma imagem mais sustentável, mas efetivamente não tem essa correspondência nas ações. Essa iniciativa da Europa do selo verde é para coibir um pouco isso, vão ser criados critérios para receber esse selo e os investimentos nessas empresas serão priorizados dentro da retomada econômica. E isso também gera reflexos internos, com certeza. O mercado financeiro está olhando para a sustentabilidade. Aqui no âmbito interno, na semana passada, saiu uma regulamentação de debêntures, onde os financiamentos com a questão sustentável devem ser priorizados, apresentaram uma linha de crédito mais ou menos pré-aprovada para as questões de sustentabilidade. E, por último, eu queria falar um pouquinho da ONU, né, que está com o seu papel de protagonismo, né? Aquele evento que eu comentei no começo, o Pacto Global, ele deu as boas-vindas a milhares de líderes mundiais, né, que estavam falando sobre as questões do Pacto Global, e a economia sustentável veio como pauta. Isso significa inovar
em economia circular, em bioeconomia. Então, tem várias coisas que já existiam e estão sendo incrementadas nesse pós-Covid. Então, quais são as tendências, né? Depois de tudo isso, o que a gente pode esperar que vai acontecer, né? Tudo são projeções, projeções muito positivas. Temos que pensar nesse momento, num momento de grande reflexão, de momento de mudanças. E eu trouxe aqui para alguns exemplos, né, do que vai acontecer. A questão dos combustíveis fósseis, ela já vinha perdendo força, tá? As mudanças climáticas, eu acredito que todo mundo já superou aquela etapa, mudança climática não existe, elas realmente existem, as coisas já estão acontecendo, nós já temos refugiados do clima no mundo, então, esse maior cuidado da redução dos combustíveis fósseis. Algumas montadoras da Europa já anunciaram investimentos fortes em carros elétricos, para isso se tornar realidade, para sair de uma promessa do papel. A proteção dos recursos hídricos, marinhos e da biodiversidade, né? Temos que olhar para a água com um olhar mais apurado. Aqui no Paraná a gente está sofrendo, né, já com uma crise hídrica, estamos a mais de, acho que é a maior dos últimos 10 anos, o rodízio de água está acontecendo nas nossas casas, como que a gente está utilizando esse bem, vale uma grande reflexão a respeito disso. Os riscos sociais e ambientais estarão nos planejamentos, não tem como mais você afastar as questões ambientais e sociais dos planejamentos das empresas, não é só o econômico mais que gerencia. Sobre a questão das novas economias, né? Então, principalmente a economia circular, vou falar brevemente o que é a economia tradicional, a matéria-prima, ela sai como rejeito ao final do processo produtivo. A economia circular utiliza esse rejeito como matéria-prima para uma nova estrutura. Então, é um círculo fechado da economia. Então, é uma mudança de paradigmas para redução de resíduos e para incentivos de novas tecnologias. Tudo isso aliado a uma visão sistêmica e cooperativa, tá? Então, nós temos um sistema de colaboração, uma cooperação, não somos entes isolados. O grande lema da Agenda 2030 é não deixar ninguém para trás. Então, não podemos agir deixando algum grupo, principalmente os grupos vulneráveis para trás. Temos que agir como um todo, né? E os ODS são mais que necessários. A Covid-19, eu trouxe aqui uma frase do vice-presidente do Conselho do Pacto Global, o Paulo Pullman. A Covid-19 mostrou que não podemos ter pessoas saudáveis num planeta doente. Então, o que adianta a gente ter saúde, ter algum recurso financeiro e a gente não pode desfrutar disso? Então, temos que pensar e temos que mudar para todo mundo, tem que ser bom para todo mundo, não dá para a gente desfrutar o mundo de forma isolada. Eu queria agradecer essa apresentação aqui, poder discorrer um pouco desse tema para vocês. Quem que tiver interesse na apresentação, é só tirar uma foto desse QR Code com o celular, vai abrir para mandar o e-mail e eu vou disponibilizar a apresentação para vocês. Tá? Então, é só tirar uma foto ali, que eu encaminho a apresentação e agradeço novamente. Então, doutora Luísa, antes de passar aqui alguns questionamentos que nós recebemos vários questionamentos, eu queria também registrar aqui a participação com ouvintes, o Instagram também da Segunda Vice também ingressou aqui para participar desse debate, e o Instagram também do Pacto Global do Paraná também entrou aqui para nos acompanhar. Então, eu tenho alguns questionamentos que foram registrados aqui pela nossa equipe, mas antes eu queria aproveitar para ressaltar, como a doutora disse na sua fala, sobre a existência da Meta 9, né, que foi criada pelo CNJ e que foi encaminhada para que todos os tribunais realizem ações de prevenção e desjudicialização de litígios, me faltou aqui,
voltados aos ODS, aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030. Então, cada tribunal escolhe uma das 17 ODS, seleciona, né, por meio da consulta no seu sistema de dados, os assuntos relacionados na tabela processual, que são mais demandados no tribunal, e tem que elaborar um plano de ação para viabilizar o alcance da meta proposta para aquele assunto, né? No sentido de reduzir ou prevenir aquelas demandas. Todos temas voltados a uma das ODS. E existem diversas comissões, as comissões de gestão estratégica, também o próprio CNJ, que acompanham o resultado dessas ações. Eu queria saber, a OAB, através da Comissão do Pacto Global ou de alguma outra órgão, vem acompanhando esses resultados já desde o advento da meta, e se vem acompanhando, qual o prognóstico que vocês têm feito em relação às ações que estão sendo desenvolvidas pelo Tribunal de Justiça do Paraná? Nós, da Comissão do Pacto Global, a gente acompanha as ações, né? Mas, assim, no sentido de orientação e de colaboração, né? Aqui na OAB do Paraná, a gente tem uma gestão muito participativa, muito ativa, inclusive, por iniciativa da presidente doutora Jaqueline, o Conselho Federal da OAB também aderiu ao Pacto Global. Então, a gente está fazendo esse trabalho de expansão do Pacto Global, não só para as seccionais da OAB do Paraná, mas sim, que também foi pioneira, né? Nós fomos a primeira seccional a ser signatária do pacto, e agindo como semeador dessa ação. E o nosso trabalho junto ao Tribunal de Justiça aqui do Paraná é mais como colaborador, né, como auxílio, e pelas nossas verificações das iniciativas, o Tribunal do Paraná ele tem o seu papel pioneiro, né? Essa meta 9 do CNJ, ela é uma meta bastante recente, e pelo que a gente tem acompanhado, assim, as coisas nos outros tribunais estão acontecendo de uma forma muito mais devagar do que tem acontecido aqui no Tribunal do Paraná. Com certeza as coisas aqui já estão bastante avançadas. Certo. Então, muito obrigada pela resposta. Prosseguindo aqui nas demais perguntas, tem um questionamento aqui do Tiago Azevedo. Ele perguntou no YouTube, em relação às demais espécies, se nessa relação com as ODS, né, com os objetivos que são tratados, elas também têm direito a alguma proteção, têm direito à proteção à vida, à dignidade? As demais espécies não humanas, essa é a pergunta. Sim. O ODS 14 e 15, ele fala vida na água e vida terrestre. Então, ele coloca, claro que a gente usar a palavra sujeitos de direito é uma palavra muito forte, né? Mas como a gente está acostumado a essa linguagem jurídica, ela coloca o dever dos seres humanos em proteger essas outras formas de vida, tá? Então, ele coloca como nossa obrigação, digamos assim, dentro do ODS 14 e do ODS 15, a proteção das outras espécies. Também o Claudinei Pinheiro pergunta no Instagram qual o papel da justiça restaurativa e de acesso à justiça para a cultura da paz. Nossa, a justiça restaurativa, com certeza, ela tem um ponto-chave, né? Quando você fala de autocomposição e toda essa parte que a gente sai um pouco do tradicional, né? Todas essas novas formas de conciliação, tanto que vem pelo novo CPC, com uma nova conscientização a respeito da necessidade de conciliar e mediar, a autocomposição e a justiça reconstrutiva, elas estão com um papel primordial. Então, elas se enquadram exatamente no que é o ODS 16. Então, incentivar essas formas que não são litigiosas de resolução de conflitos, né, está exatamente alinhado com o objetivo 16 do desenvolvimento sustentável. Aqui tem uma colocação do ouvinte, não é bem um questionamento, é mais que um desabafo, que foi dito também sobre a questão do novo normal aí após a pandemia, né? O Marco Colgano, ele diz, novo normal, como saberemos o que será isso, e nem se sabemos o que será amanhã com essa pandemia,
com a situação dos refugiados, com falta de alimentos, falta de acesso a saneamento, falta de acesso tecnológico. Então, ele fez um desabafo aqui sobre essa questão. Eu acho que essa coisa do novo normal, ela é bem desafiadora, né? A gente tem, falando um pouquinho de resultados de ODS, né, de indicativos, como que a gente tá até hoje, no cenário antes da pandemia, né, porque os números não são atualizados de uma forma tão veloz. O Brasil, ele tinha se destacado no ODS 6, né, que é o relacionado à água potável e saneamento, que é um dos ODS que tem mais tá mais sendo trabalhado, e muito interessante que ele foi determinante, né? Se a gente eu vi semana retrasada, acho que um quadro comparativo, assim, relacionando a saneamento básico e o maior caso de Covid-19. Então, onde o saneamento básico é menor, maiores são os casos de Covid-19. Então, a questão do saneamento, ela está relacionada diretamente com a saúde. Então, olha como nós estamos atrasados. Se a gente for olhar os números do saneamento, é muito triste, é muito triste. Aqui em Curitiba, a gente ainda não tem 100% da rede coletora, né? Então, e Curitiba é uma das melhores cidades dentro dos índices do Brasil, né? Tem uma cidade do Pará, Ananindeua, tem o menor índice de saneamento básico do Brasil e teve um dos maiores índices de casos de Covid-19. Então, as coisas estão interligadas, né? Embora a gente tenha um bom desempenho nesse ODS 6, muito tende a ser feito. E o pior ODS que o Brasil ainda está caminhando, na minha opinião, é um dos nossos maiores problemas, que é a redução da desigualdade social. A redução das desigualdades, né? Social é um elemento. A redução das desigualdades. Nós somos um país muito desigual. Muito desigual. Esse é um grande desafio. Como que a gente tem um país onde pessoas têm grandes salários, grandes qualidades de vida e temos pessoas passando fome? O maior desafio do Brasil é equilibrar isso, né? É fazer com que as nossas políticas públicas, que a gente consiga diminuir um pouco essa questão dos mais pobres e aproximar a sociedade, né? Sim. Estou prosseguindo aqui também, tem uma questão sobre, também do ouvinte Tiago Azevedo, em que pese essa situação que nós estamos vivendo aqui no país, enfrentando ainda a pandemia da Covid-19, toda essa crise, né, política também envolvendo essa questão, qual a sua opinião, se há realmente esse movimento para desregulamentar matérias afetas à questão ambiental, e se isso está ocorrendo, como esperar alguma mudança? Legal, esse assunto é bastante polêmico, né? Vamos falar um pouquinho da questão ambiental brasileira. Nós temos dentro do direito ambiental brasileiro mais de 70 mil normas, tá? Normas, ações federais, municipais, estaduais, instruções normativas, portarias. É um ramo do direito que é amplamente regulamentado. Isso causa muita insegurança jurídica, tá? Então, a gente tem um cenário de muitas legislações. Para o setor investidor, isso não é favorável, mas não é esse momento que a gente vai recuperar isso. Então, a gente precisa de uma reestruturação do Ministério do Meio Ambiente no sentido de fortalecer fiscalização ambiental, fortalecer formas e políticas de as licenças ambientais terem segurança jurídica e serem obtidas de forma séria, de forma honesta, de forma transparente, para que a gente consiga avançar um pouco mais e melhorar os nossos números relacionados a desmatamento, relacionado à poluição, relacionado a ilegalidades. Então, a gente precisa reestruturar a forma que o meio ambiente é gerido dentro do Brasil, mas com certeza isso de uma forma ética, transparente, com participação das pessoas, priorizando a natureza. Eu acho que a gente precisa mudar algumas coisas, a nossa gestão não é uma gestão eficiente, acho que a gente precisa melhorar muito na gestão ambiental do Brasil, na parte operacional, né, na operacionalização da obtenção das licenças, mas isso não dá para ser feito de forma atropelada, tem que ser uma forma construída, debatida, democrática, priorizando o meio ambiente.
Tá, muito obrigada. Aproveitamos a oportunidade para registrar aqui com o nosso ouvinte, doutor Edivan Oliveira, do Tribunal de Justiça do Maranhão. Estamos até sendo Que legal! ouvidos no Maranhão. Tem aqui mais uma questão, creio que seja aqui a última, doutora Luísa, da Júlia Oliveira. Ela pergunta, sabemos que a Agenda 2030 e outros pactos que existem envolvem toda a sociedade, desde as grandes instituições, mas envolve também os cidadãos, todos nós, uma peça fundamental nesse todo. Como podemos colocar a Agenda 2030 nas nossas vidas, dentro do nosso alcance, e agirmos conforme essa agenda? Que pergunta linda! Eu fico muito feliz quando vem uma pergunta dessa, porque é disso que a gente precisa. A gente precisa pensar, colocar. Todo mundo que está assistindo nessa live aqui hoje, está discutindo o tema, está pensando a respeito, já está contribuindo para a Agenda 2030, tá? Porque uma das grandes desafios da questão ambiental é a democratização da informação. A partir do momento que a gente tem informação que o que a gente está consumindo está impactando no meio ambiente, que o que a gente consome não é o melhor para o planeta, a gente consegue ter liberdade de escolha para alterar os nossos padrões de consumo. Uma das grandes chaves da pandemia, e que casa muito bem com o ODS 12, que é o do consumo responsável, a gente precisa viver daquele modo que a gente vivia antes, acelerado, com consumismo, com falta de olhar para o próximo, comprando coisas. Estou generalizando, pode ser que as pessoas não ajam assim, mas a gente precisa disso. Então, acho que o primeiro passo para nós, como indivíduos, contribuirmos para a Agenda 2030 é fazer uma reflexão acerca do nosso papel social. Como que a gente age dentro da nossa família, como que a gente age dentro do nosso trabalho, como que a gente age como consumidor, como pais. Um papel muito interessante que ficou evidente para o mundo empresarial nessa pandemia é que nós somos pais, mães, cuidadores, responsáveis, e isso tem um papel muito importante na nossa vida, e o trabalho é uma parte dele só. Então, vamos pensar nesse papel como um todo, né? Nós, como seres humanos, em todas essas vertentes, uma leitura apurada dos ODS, num momento de reflexão, vou ler todos eles, as informações dos ODS estão claras. Como que eu estou fazendo isso, né? Nós temos desafios muito grandes na igualdade de gênero, né? Como nós mulheres somos tratadas, como nós mulheres somos respeitadas no ambiente de trabalho, numa conversa, né? Os homens, eles têm um papel muito importante na questão da igualdade de gênero, né? Como que você está tratando isso? Então, acho que o nosso papel como pessoas é ler, é pensar, é refletir, é entender que precisa mudar, e mudar a partir da nossa casa, do nosso trabalho, da nossa vida, e sermos agentes replicadores. Pede para alguém assistir essa live, indica um livro, comenta. Acho que isso tudo forma o nosso engajamento de sociedade. E privilegiar quem está fazendo, comentar quem está fazendo, parabenizar, incentivar a questão da sustentabilidade. Porque, assim, o não a gente já tem, né? O não a gente já tem. Então, temos que buscar o sim. Oi? Oi, estão me ouvindo? Oi? Oi? Eu estava sem, perdi um pouquinho o seu sinal aqui no Zoom, mas estava vendo pelo YouTube, desculpe. Agora retomou aqui. Então, eu estava escutando o final da sua fala aqui, que realmente concordo, o não é muito fácil, né? Então, por isso que a gente... Acho que travou novamente. Doutora Ana Lúcia. Travou. E até vamos dizer aqui que
deixar livre, né? Se a doutora quiser fazer alguma complementação, dizer algumas palavras finais. Eu quero agradecer todo mundo que está ouvindo. Eu acho que essa pergunta da Júlia finalizou muito bem. Estamos num momento difícil, estamos encarando situações adversas, temos que cada vez nos preocupar com o outro. Mas, de certa forma, uma hora ou outra, isso vai passar. Então, a gente precisa entender de que forma nós vamos agir nessa perspectiva, né? Então, eu convido a vocês a conhecer o Pacto Global, a conhecer as questões da Agenda 2030, a conhecer o trabalho do Tribunal de Justiça do Paraná e a fomentar isso dentro da nossa sociedade para fortalecer a sustentabilidade, porque esse é o único caminho, não temos outro caminho e não podemos deixar ninguém para trás. Eu acho que é essa a mensagem final que eu queria deixar e novamente agradecer esse encontro que foi tão, tão, tão interessante e que me deixou muito, muito feliz com a presença aqui junto com vocês. Nós que agradecemos a sua presença, por ter aceito o convite, aceito esse desafio. Ficamos muito felizes em tê-la aqui conosco e foi realmente muito feliz também a sua indicação pela doutora Jaqueline. Que legal, muito obrigada. A ela, né? Agradecemos também a presença de todos que estiveram conosco aqui até esse momento, nessa tarde. Agradecemos os nossos apoiadores, aqui o apoio técnico aqui fornecido pela Escola de Servidores do Tribunal, a ESERG, principalmente a Carly, o Hébio, o Michel, a Rafaela, o Samuel, a Vanessa, me desculpe se eu esqueci de alguém. Agradeço também a presença aqui do Vinícius Nascimento, um grande apoio para nós, o Rafael Camargo, Departamento de Comunicação e Cerimonial, o Juliano Moraes, do Departamento de Tecnologia, o Altimar também, que é do DETIC, mas também faz parte da Comissão de Gestão Socioambiental. Agradecemos também todos os nossos apoiadores, já nominados no início, a Sejur, a Sejusc, a SEC e a TecJude, que realizaram a doação de R$1.000 a Catamari, porque nós atingimos em muito, né, a nossa meta aí de mais de 100 participantes. E convidamos desde já todos vocês a continuarem acompanhando esse nosso 4º encontro de gestão judiciária sustentável, do TJPR. A próxima live acontecerá na próxima segunda-feira, que será dia 29 de junho, às 14 horas, no mesmo plataforma, né, no YouTube e da ESERG também do Tribunal de Justiça e também no Instagram, com a participação da professora a doutora Tereza Vilac e a mediação da consultora jurídica Sandra Aparecida Paes Ribas. Então, mais uma vez, agradeço a presença de todos e desejo uma boa tarde. Muito obrigada.